Olá, sétimo ano, saudade de vocês, espero que vocês também estejam com saudades das nossas aulas, mas nós vamos retomar as nossas atividades em outro módulo, né? Em outro modo, aliás, nós vamos estar de forma online, de modo online, aulas gravadas, conversas ao vivo pelo Zoom, e com certeza vamos recuperando o tempo perdido e dando continuidade ao nosso aprendizado. Pois é, como sempre, o nosso módulo inicia a partir de um gênero textual. E o gênero textual que nós vamos ver, nós demos início a ele o ano passado, no sexto ano, no segundo bimestre, creio eu, quando nós falamos de notícia. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui. Queria que vocês acompanhassem comigo na página 2 do livro de vocês. Podem abrir aí na página 2, onde nós vamos ter essa imagem do jornal Aurora da Rua. Tem aqui, inclusive fiquei super feliz quando vi a Aurora da Rua representada aqui. Conto já por quê, né? Então, Salvador, Bahia, fevereiro, março de 2015, ano 9, número 48, Aurora da Rua, o jornal que nasce da rua. Então tem Quem Você Pensa Que Somos? E aí algumas imagens de algumas pessoas e duas outras reportagens. Transbordando vida, desfazendo estereótipos. E aí vamos lá. Tem duas questõezinhas aqui para a gente responder. Observe esta primeira página de um jornal. O que você espera desse jornal? Ou seja, quais as suas expectativas de temas e de fatos noticiáveis? Quando nós olhamos a Aurora da Rua, o jornal que nasce da rua, quem você pensa que somos? Quando olhamos as imagens das pessoas que aparecem aí, o que é que nós esperamos desse jornal? A gente espera que ele fale do quê? Qual a temática que a gente acha que ele traz? Pois bem, vamos lá. Contar a história com a Aurora da Rua. Eu estava em uma formação lá em Salvador, quando fazia parte da pastoral da AIDS, trabalhava com pessoas que viviam com HIV e AIDS, e uma das pessoas que faziam parte de uma comunidade chamada Comunidade da Trindade, lá em Salvador, estava fazendo a formação com a gente, e ela nos convidou para ir conhecer a sua comunidade, né? E essa comunidade produzia um jornal, que era um periódico distribuído, parece que bimestralmente, né? E que se chamava Aurora da Rua. E eu conheci o fundador, que é o Henrique, né? Conhecido como Henrique Peregrino, porque anda por aí pelo mundo a pé, né? Fazendo suas peregrinações, mas que encontrou essa igreja abandonada, era uma igreja, a Igreja da Trindade, e ele encontrou essa igreja abandonada, fechada, muito velha, já tinha sido abandonada pelos religiosos, e ele abriu essa igreja, uma igreja antigona, e abriu e começou a ficar ali e a recolher as pessoas que estavam nas ruas e levar para que tivessem um lugar abrigado da chuva, abrigado do relento, para estar deitando. E aí ele saía e conseguia recursos para essas pessoas se alimentarem, e daqui a pouco conseguia cursos para essas pessoas fazerem, para elas saírem da situação de rua. E conseguiu também levar formação sobre cidadania. Então foi formando essas pessoas que a gente chama de empoderar, dando a elas conhecimento a respeito dos seus direitos, buscando os direitos dela de atendimento de saúde e tal. E daí surgiu a Aurora da Rua, que é esse Quem Você Pensa Que Somos. Ou seja, é uma provocação mostrando que aquela pessoa que vive em situação de rua é cidadão, merece respeito, né? Então fiquei muito feliz quando vi a Aurora da Rua aqui, porque é realmente algo que mexeu muito comigo quando eu estava ali visitando. Então, as expectativas a respeito, a gente nem sempre vê um jornal tão colorido, tão bonito, não imagina que ele vai falar sobre uma situação tão triste que são das pessoas vivendo em situação de rua. Fala disso, mas fala de como essas pessoas têm dado a volta por cima, de como essas pessoas têm se recuperado, como esse projeto tem conseguido devolver cidadania e vida digna a essas pessoas, através do artesanato, através das formações, através do estudo. Eles têm aulas e têm já voluntários
que saíram de suas casas e foram morar lá para cuidar dessas pessoas, para estar ali ensinando, empoderando. Muito bom o lugar, muito bom a obra também. E o jornal, eu gostaria de conseguir alguns exemplares para vocês lerem, para vocês darem uma olhada, vale a pena. E no 2, ative seus conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que a gente viu ano passado sobre notícia, e responda: o que é noticiável? Em outras palavras, o que vira notícia? Quando é que algo vira notícia? Por que vira notícia? Como vira notícia? Pois é, nós vamos lembrar de alguns aspectos da notícia que inclusive é o que diferencia ela de reportagem, porque nós temos notícia e temos reportagem. O que é que nós temos que lembrar primeiro a respeito de notícia? A notícia é sempre nova. Tem uma expressão que quando as pessoas vão contar algo que as outras já sabiam e faziam, isso é notícia velha. Notícia velha não tem utilidade. A notícia que é novidade, a notícia é novidade. A notícia que é válida é aquela que é novidade, é aquela que traz algo que está acontecendo agora. Então, a proximidade, a temporalidade da notícia, ela é um marco importantíssimo e diferencia ela de outros gêneros textuais. Ela é mais concisa, né? Ela é mais resumida, ela não se aprofunda tanto no tema. Ela conta simplesmente o que aconteceu, onde, quando e com quem. Né? De forma muito objetiva, muito resumida, mas a gente vai ver isso parte a parte. E outra característica marcante é que ela é imparcial. O que é isso? Nós vamos ver também sobre isso, nós vamos nos aprofundar sobre isso, mas só para a gente lembrar é que a notícia não dá opinião. Ela só conta o que aconteceu. Ela não diz se foi bom, se foi ruim, se ajudou, se pior. Não, ela conta o que foi que aconteceu. Isso é notícia. Tá bom? Então, para dar início aqui, nós vamos ter nosso painel de leitura. Queria convidar vocês, né, na página 3, para estar lendo comigo a notícia que está representada aí. O número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. O número total de refugiados no país aumentou 12% em 2016, informa um relatório sobre refúgio no Brasil do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Dia Mundial do Refugiado é lembrado nesta quarta-feira, 21 de junho. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio do reassentamento e 317 foram estendidos os feitos da condição de refugiado de algum familiar. Os refugiados reconhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, 326, República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. Já os pedidos de refúgio caíram 64% em 2016 em comparação a 2015, sobretudo em decorrência da diminuição das solicitações de nacionais haitianos. Os países com maior número de solicitantes de refúgio no Brasil em 2016 foram Venezuela, 3.375, Cuba, 1.370, Angola, 1.353, Haiti, 646 e Síria, 391. Venezuela. De acordo com o relatório, apenas no ano passado, 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil. Cerca de 33% das solicitações registradas no país em 2015 foram contabilizados. Em 2015, foram contabilizados 829 pedidos de refúgio de nacionais venezuelanos. Em 2017, o Conselho Nacional de Imigração, SNIG, o CNIG como chamam, aprovou a Resolução Normativa número 126, de 2 de 3 de 2017, que trata da concessão da residência temporária a cidadão de país fronteiriço, com o objetivo de estabelecer políticas migratórias
que garantam o respeito integral aos direitos humanos dos migrantes e seu pleno acesso à justiça, à educação e à saúde. Temos ainda um outro fragmento de notícia, que é aqui, nova legislação. Que é importante que a gente leia, porque a resposta do que se segue depende dela. Nova legislação. A nova lei de imigração foi sancionada em maio de 2017 e entrará em vigor em novembro deste ano. Ela garante ao migrante, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Também institui o visto temporário para a acolhida humanitária a ser concedido ao apátrida ou ao nacional do país que, entre outras possibilidades, encontre-se em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, situação que possibilita o reconhecimento da condição de refugiados, segundo a Lei nº 9.474, artigo 1º, inciso 3. A legislação garante a proteção ao apátrida e põe o Brasil novamente na vanguarda mundial ao ter uma lei que expressamente permite a naturalização de forma mais rápida, com a finalidade de combater a apatridia no mundo. Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então vamos lá para as nossas questões. Vai ser importante que a gente esteja acompanhando e daqui a pouquinho a gente vai tirando algumas dúvidas a respeito do gênero textual, certo? Primeiro, a compreensão de um texto depende do entendimento de seu vocabulário. Tendo isso em vista, resolva as atividades seguintes. Localize e sublinhe no texto: sancionada, entrará em vigor e inviolabilidade. Dando uma olhadinha no trecho. Então nós temos o trecho aí em cima. Então tá aí, ele pede para a gente encontrar as palavras sancionada, a expressão entrará em vigor e a palavra inviolabilidade. Então vamos lá, entrará em vigor está aqui, sancionada aqui, inviolabilidade aqui. Certinho? Então a gente vai e sublinha. Sancionada, entrará em vigor e inviolabilidade. Aí na letra B. Considerando o contexto, relacione essas palavras e expressões aos significados apresentados. Se necessário, consulte um dicionário. Tá, vamos tentar pelo contexto daquilo que nós lemos. Sancionada. Diz assim: a nova lei de imigração foi sancionada. A nova lei de imigração foi aprovada, passará a produzir seus efeitos, ou é garantia de que direitos serão exercidos? O que é que parece mais lógico? Sancionada. Sancionada está mais para aprovada, não é isso? E é exatamente isso. Entrará em vigor. Vamos ler lá em cima o que é que diz? Foi sancionada em maio de 2017 e entrará em vigor em novembro deste ano. Ou seja, passará a produzir seus efeitos. Então nos sobra como inviolabilidade a garantia de que os direitos serão exercidos, não serão violados nem desrespeitados. Certinho? Letra C, então. A que área do conhecimento essas palavras e expressões pertencem? Elas são da sociologia, elas são da geografia ou elas são de direito? Lá em cima está dizendo a fonte. A fonte é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por aí a gente consegue inferir que é da área do direito. Também, e fala em leis também, lei sancionada e tudo mais. Ok. A pátrida e a patridia, que aparecem no último parágrafo do texto, são expressões do texto, são palavras cognatas. E aí vemos o que é palavras cognatas, aquelas que têm a mesma origem e apresentam um núcleo com um sentido em comum, e a qual são acrescentados afixos no caso, ou seja, prefixos e sufixos. A gente já viu esse assunto também, né? Então, elas são palavras cognatas. Elas derivam de qual palavra? A pátrida e a patridia derivam de que palavra? Isso mesmo, de pátria.
né? Derivam da palavra pátria. Então, a pátrida e a pátridia derivam da palavra pátria. Agora vejam, letra B, relacione-as a seus significados conforme o contexto da notícia. Tá, vamos achar elas lá em cima. Então, nós temos: entrará em vigor, ela garante, também institui o visto temporário de acolhida humanitária. Aqui, no segundo parágrafo. Também institui o visto temporário para a acolhida humanitária a ser concedido ao apátrida ou ao nacional de país que, entre outras possibilidades, encontra-se em situação de grave e generalizada violação dos direitos humanos. Certo? Nesse caso aqui, apátrida seria o indivíduo que não tem nacionalidade ou cidadania, ou situação de quem se encontra sem nacionalidade e sem cidadania. O indivíduo, ele é apátrida ou o indivíduo é apatridia? O indivíduo, ele é apátrida, não é isso? Então, apatridia é a situação de quem se encontra sem nacionalidade. E apátrida é o indivíduo que se encontra nessa situação. Ok? Então, 1, 2, a gente pode colocar também 1 e 2. Pesquise e registre pelo menos outras duas palavras cognatas, a apátrida e a apatridia. Tá, alguém consegue lembrar alguma? A gente pode lembrar de repatriados, não é? Deixa eu ver se tem algum aqui em cima, no nosso. Não tem. Mas a gente pode lembrar de repatriados ou repatriação, certo? Por exemplo. Mas a gente pode estar pesquisando outros também. Após tirar as dúvidas sobre os significados de palavras pouco conhecidas, releia o texto e responda às questões seguintes. Todo gênero textual visa atender a uma finalidade. Qual a finalidade de uma notícia? Conversar informalmente com o leitor sobre o fato que está sendo noticiado, informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado, ou transformar o fato noticiado em uma narrativa fictícia a fim de conquistar o leitor pela emoção. Pelo que nós lembramos lá no início, pelo que nós já vimos, ele conversa informalmente ou ele conversa de forma direta? Ele conversa, ele informa o leitor, ele tem a notícia tem a função de informar ao leitor e de informar isso de forma direta, sem muito arrudeio, sem aprofundar demais o assunto, contando apenas aquilo que aconteceu. Ok? No quarto, uma notícia deve responder algumas perguntas básicas essenciais para que sua função comunicativa, informar o leitor, se efetive. Localize no texto estas informações essenciais. Certo? Então, primeira coisa que ele pergunta: o que está sendo noticiado? O que é que está sendo noticiado? Dá uma olhadinha lá. Nós temos aqui no texto lido, é o texto dos refugiados, né, que está aí na página 3. Então tem número de refugiados no Brasil. O que é que está sendo noticiado? O número de pessoas que estão se refugiando aqui no Brasil. É o quê? Sobre quem é a notícia e qual é o responsável pela informação. Sobre o que é a notícia? A notícia vem falando sobre o quê? Sobre quem, aliás? De quem é que a notícia trata? Ela trata sobre os refugiados no Brasil. E quem é que ele disse que deu as informações? Lembra lá que ele fala? É o CONARE, não é isso? O CONARE, que é o órgão responsável pelas informações que foram passadas no texto. Outra pergunta: quando ocorreu o fato? No ano de 2016. E onde foi que esse fato ocorreu? No Brasil, né? Se os dados são referentes aos refugiados no Brasil, então aconteceu aqui no Brasil. Na letra B,
Em que parágrafo você localizou essas informações? Dá uma olhadinha lá em onde estão todas essas informações. Elas se encontram em um único parágrafo. Aí nós temos, isso mesmo, acertou quem disse o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo estão todas essas informações. Na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais do texto noticiado? Aqui a gente dá uma pausa. Aqui a gente dá uma pausa e eu queria que vocês me acompanhassem nesses slides. Temos aqui então uma notícia e algumas numerações para que a gente possa estar acompanhando. Primeira coisa, notícia. A notícia tem a função de informar de forma neutra, ou seja, sem emitir opiniões, acontecimentos recentes e atuais ao público leitor. Lembra, os acontecimentos recentes e atuais ao público leitor. É veiculada em jornais, impressos e televisivos, revistas e sites. Então vamos lá, as partes da notícia. O título, como nós conhecemos, ele é conhecido como chamada. A chamada da notícia deve resumir a ideia principal que será apresentada no corpo do texto e chamar a atenção do leitor para que ele se interesse pelas informações. Aqui, que é logo abaixo da chamada, logo abaixo do título, tem geralmente uma pequena frase e que nós chamamos de linha fina. A linha fina ajuda a explicar melhor a chamada da notícia, apresenta informações complementares para o leitor se inteirar do assunto que será tratado. Não deve ter ponto final. Assim como não se coloca pontuação no título, né, na chamada, também não se deve ter ponto final na linha fina. Então, o título dela seria Mar de Tartarugas e a linha fina diz: encontrar algum abandonado em um lago da cidade é comum. Elas sobrevivem, mas causam desequilíbrio ambiental. Então ele vem falando, vem ampliando um pouco do assunto que será tratado ao longo da notícia. E aí está a parte que nós estávamos lendo, que é o lead. O lead é a abertura da matéria. Ele deve incluir em 2 ou 3 frases as informações essenciais que transmitem ao leitor um resumo completo do fato. E aí eu queria que vocês atentassem. Ele traz essas informações: o que, quem, quando, onde, como e por quê. O lead, então, é o primeiro parágrafo. Nós chamamos o primeiro parágrafo de lead, o lead, certo? Então o lead traz as informações: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Ele é um resumão daquilo que nós vamos ler no decorrer da notícia. Isso também acontece, todas essas partes também tem na reportagem. A diferença é que a reportagem nem precisa ser atual, certo? E a reportagem também pode pesquisar mais, pode ser indireta. Ela pode transmitir, não precisa ser atual, ela pode dar opinião, se aquilo é certo ou errado, então ela pode fazer isso, certo? Ela pode ter uma linha de pensamento e ela pode aprofundar o assunto através de pesquisas. Pulei um. O 4, então, é o sublead. Nós já vimos a chamada, nós já vimos a linha fina, nós já vimos o lead e agora o sublead. O sublead equivale ao segundo parágrafo da matéria. Contém informações menos importantes, certo? Do que o lead, do que a do lead, e objetiva disciplinar o ordenamento da notícia. Lead e sublead normalmente contêm entre 3 e 5 frases cada um. Ou seja, não são parágrafos muito extensos e que fazem um resumo aprofundado de tudo aquilo que nós vamos ler. Então, para que o lead não fique muito extenso, eu coloco nele as informações principais e aquelas que eu chamo de informações acessórias, que serão tratadas na notícia, eu trago no sublead, ou seja, no segundo parágrafo. Enfim, nós continuamos. O box
Tá, eu ia falar do corpo da notícia, mas ele antes fala do box. Nas notícias, às vezes nós trazemos, cercado por uma linha, certo? Um certo quadro com alguma informação que está relacionada. A gente chama isso de box. O box é um texto que aparece na página entre fios. São essas linhas entre fios, sempre em associação com outro texto mais longo, que no caso é a notícia. Apresenta informações complementares do assunto em questão. Ou seja, um assunto que não vai estar sendo tratado diretamente na notícia, mas que complementa ele, e eu trago ele à parte nesse box. Certinho? E aí sim nós passamos então para o corpo da matéria. A partir do terceiro parágrafo, o corpo da matéria inicia-se a partir do parágrafo, a partir do terceiro. É o desenvolvimento do assunto como um todo, aprofundando o lead e o sublead. Ou seja, aquilo que eu trouxe de forma resumida lá no lead, lá no sublead, eu vou tratar agora, estender durante todo o corpo do texto. Quantos parágrafos tem? Quantos forem necessários para esgotar a notícia. Ok? Para esgotar as informações. Continuando. Normalmente as notícias são escritas de forma impessoal, ou seja, a pessoa não se coloca, né? Já que se propõe ao relato dos fatos de maneira imparcial, sem emitir opiniões. Assim possibilita-se ao leitor formar sua própria opinião sobre o assunto. A notícia, a gente vê que alguns jornalistas são bem tendenciosos, né, infelizmente. E eles gostam de emitir opinião sobre aquilo que estão falando, mas não é o correto. Certo? A notícia ela deve ser imparcial, deixando que eu mesmo tenha a minha opinião sobre aquilo que eu vou tratar, certo? Sobre aquilo que eu vou ler, desculpem. Depois do título, depois que eu estou dando a notícia, eu posso fazer intertítulos. Posso colocar intertítulos, que algumas pessoas chamam de outros títulos. Tá. Ocorre quando a 20ª e 25ª linha do texto, entre a 20ª e a 25ª linha do texto, é negritado e tem até 3 palavras. Para que isso? Para que a gente faça uma organização maior do texto, sem que a pessoa se perca na leitura. Porque se eu faço um texto muito extenso, pode ser que quando chegue aqui embaixo eu esteja meio perdido. Então esse intertítulo, ele faz com que eu venha a me antenar sobre o que é que vai ser tratado em tópicos. Ok? Em cada área. Dados numéricos. Isso são coisas que as notícias geralmente trazem. Favorecem a qualidade da informação. Quando diz tanto por cento da população, nós vimos ali o número de refugiados, né? Então diz que foram tanto de um lugar, tanto de outro. Essas informações numéricas, elas favorecem a qualidade da informação, ou seja, deixa a gente melhor informado. Certo? Então essas são as partes integrantes do gênero textual notícia. Voltemos então para a nossa atividade. Então agora a gente já pode responder com mais tranquilidade. Na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais do fato noticiado? O lead, não é isso? No quadro, identifique a estrutura da notícia. Título, subtítulo, lead, corpo da notícia. Tá, nós vimos lá. Então vamos tentar responder aqui, olhando para a nossa reportagem lá na página, nossa notícia lá na página 3. Qual é o título? Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. O subtítulo, que nós chamamos de linha fina, até o final do ano passado foram reconhecidos, tem o foram já está ali, né? Reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Lead aqui parágrafo, que nós vimos, o primeiro, muito bem, o primeiro parágrafo. E o corpo da notícia? Depende, né? Ou a gente coloca a partir do terceiro, se não tiver sublead,
certo? Se tiver sublide, a partir do segundo. Vamos contar que no caso dessa aqui não há sublide. Então a gente já coloca do segundo, são quantos parágrafos? Do segundo até o nono, ok? Então do segundo até o nono, nesse caso não tem sublide. Releia o título e o subtítulo. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Aí ele pergunta, que relação você estabelece entre as informações apresentadas? O número de refugiados no Brasil aumentou 12% e até o final foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Nós podemos dizer que o subtítulo complementa as informações oferecidas pelo título, ou amplia, complementa ou amplia, né? Aqui apenas diz que aumentou 12%. E no subtítulo vem trazendo o número deles e de quantas nacionalidades são. Continuamos então. Já vimos aí, né, título e subtítulo, já demos uma olhadinha nisso tudinho. Então, observe a sequência dos termos nas frases que formam o título e o subtítulo. Complete o quadro identificando sintaticamente os termos sujeito, verbo e complemento que compõem o título. Tá. Nesse ponto, nós vamos trabalhar com um outro assunto. E para isso... Não, vamos concluir nesse bloco de vídeo ainda. Tá, vamos lá.